Se eu contar o que vi nos bastidores do Salão do Reino, talvez vocês nunca mais olhem para um homem de terno e gravata da mesma forma. Porque eu descobri que quanto mais alto o cargo na congregação, quanto mais poder eles tinham nas mãos, mais podres eram por dentro. E o pior de tudo? Foi o meu próprio marido, um ancião respeitado por todos, que me ensinou essa lição da forma mais cruel possível. Ele não traiu só a mim. Ele traiu a Deus, traiu a congregação inteira, e ainda teve a coragem de me fazer calar por 20 anos, usando o nome de Jeová para me manter presa em um casamento que era puro teatro. Olá, meus queridos, me chamo Joana, mas podem me chamar de Vó Jô. Tenho 76 anos e nasci em 1949, aqui em São Paulo mesmo, na zona leste da cidade. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que guardei trancada no fundo do meu peito por tanto tempo que ela começou a pesar mais que uma cruz nas minhas costas. Antes de começar, queria perguntar de onde vocês estão me assistindo? Deixem nos comentários aí embaixo, adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes desse Brasil tão grande. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Eu cresci em uma família católica simples. Meu pai, Bartolomeu, era operário em uma fábrica de tecidos. E minha mãe, Palmira, costurava para fora quando conseguia algum trabalho extra. A gente morava em uma casa pequena de 3 cômodos, com chão de cimento queimado que minha mãe lavava todos os dias até brilhar. Eu era a mais velha de 5 irmãos, então desde cedo aprendi que a vida não era brincadeira. Aos 12 anos eu já sabia fazer arroz, feijão, lavar roupa no tanque e cuidar dos pequenos enquanto minha mãe ia entregar as costuras dela pelas casas das madames do bairro. Era uma vida dura, mas era honesta, sabe? A gente não tinha muito, mas tinha dignidade. Meu pai bebia aos sábados, é verdade, mas nunca levantou a mão para ninguém. Minha mãe era uma santa, daquelas mulheres que conseguiam fazer milagre com 1 quilo de farinha e 2 ovos. Quando eu tinha 17 anos, em 1966, conheci as Testemunhas de Jeová. Foi através de uma vizinha, a dona Iracema, que começou a frequentar o Salão do Reino e vivia falando sobre o paraíso na terra, sobre como Deus ia destruir esse sistema de coisas mau e só os escolhidos iam sobreviver. Eu era jovem, cheia de sonhos e medos ao mesmo tempo, e aquilo tudo me pareceu fazer sentido. O mundo estava uma loucura. Tinha a ditadura militar, todo mundo com medo, as notícias falando de guerra lá fora, e aquela promessa de um mundo novo, perfeito, onde não ia ter mais sofrimento, me atraiu como luz atrai mariposa. Minha mãe não gostou nada quando comecei a ir nas reuniões, dizia que aquilo era coisa de protestante, que eu estava traindo a fé católica da família. Mas eu estava encantada, completamente enfeitiçada por aquele mundo novo que se abria para mim. No Salão do Reino, eu conheci o Osvaldo. Ele era 6 anos mais velho que eu, tinha 23 anos, era pioneiro regular, aqueles que dedicavam todo o tempo deles para pregar de porta em porta. Osvaldo era bonito, não vou mentir. Tinha um jeito sério, cabelo sempre penteado com brilhantina, roupas impecáveis, uma voz grossa e firme quando lia a Bíblia. Todas as irmãs mais novas ficavam de olho nele, mas ele me escolheu. Começou a me dar atenção especial depois das reuniões, me emprestava publicações, me oferecia carona para casa na bicicleta dele, me ajudava a preparar os estudos bíblicos. Meu coração de menina boba se derreteu todo. Eu achava que tinha encontrado o homem perfeito, temente a Deus, dedicado, trabalhador. Osvaldo trabalhava como auxiliar administrativo em um escritório pequeno de contabilidade, ganhava pouco, mas o suficiente, e nas horas vagas só pensava em servir a Jeová. Nos casamos em dezembro de 1968, quando eu tinha 19 anos. Foi um casamento simples no Salão do Reino, sem festa grande, só um almoço na casa dos meus pais com a família mais próxima e alguns irmãos da congregação. Osvaldo fez um discurso bonito sobre como íamos construir uma família exemplar, servir juntos a Deus, criar filhos na verdade. Eu estava radiante, de vestido branco que minha mãe costurou para mim, acreditando em cada palavra que saía da boca dele. Fomos morar em um quartinho que alugamos perto do Salão do Reino. Um cômodo e cozinha pequena.
mas era nosso. Eu arrumei tudo com tanto carinho, cortininhas nas janelas, toalhinhas bordadas, um vasinho de flor na soleira. Achei que ia ser feliz para sempre. Os primeiros anos foram bons, não vou mentir. Osvaldo era atencioso, a gente pregava junto de porta em porta, íamos nas reuniões 3 vezes por semana, nos congressos, nas assembleias. Eu me batizei em 1969 e mergulhei de cabeça naquela vida. Deixei de falar com várias amigas de infância porque elas eram mundanas. Cortei laços com parte da minha família que não aceitava a minha religião. Osvaldo dizia que era necessário, que não podia ter comunhão com as trevas, que os verdadeiros cristãos tinham que se separar do mundo. E eu obedecia tudo. Cada palavra dele era lei para mim. Em 1971, nasceu minha primeira filha, a Geralda. 2 anos depois, veio a Eunice. Osvaldo queria um menino, mas Deus não nos deu, e ele aceitou com resignação, dizendo que no novo mundo a gente ia ter quanto filho quisesse. Em 1975, quando eu tinha 26 anos, Osvaldo foi nomeado servo ministerial, um cargo de responsabilidade na congregação. Eu fiquei tão orgulhosa, parecia que a gente estava subindo na escada espiritual. Ele começou a ter mais obrigações, reuniões de anciãos, preparar discursos, cuidar da literatura, organizar a limpeza do salão. Eu apoiava tudo, cuidava das meninas sozinha, da casa, pregava no meu tempo livre. Fazia tudo para ser a esposa exemplar que uma testemunha de Jeová tinha que ser. Osvaldo ficava cada vez mais tempo fora de casa, sempre com desculpa de coisas da congregação, e eu nem desconfiava de nada. Eu confiava nele cegamente, afinal, ele era um homem de Deus, um servo ministerial. Como ia fazer alguma coisa errada? Em 1978, chegou a oportunidade que mudaria nossas vidas completamente. A sede das Testemunhas de Jeová no Brasil, que ficava em São Paulo, estava precisando de casais para trabalhar lá. Osvaldo se candidatou e fomos aceitos. Eu não conseguia acreditar. Parecia um sonho, um privilégio imenso. A gente ia morar e trabalhar na sede, no Betel, como chamavam, servindo diretamente à Organização de Jeová. Osvaldo foi trabalhar no departamento de serviço, cuidando de correspondências e orientações para as congregações, e eu fui para a lavanderia, cuidando das roupas dos betelitas. As meninas ficaram em um programa de educação lá mesmo. Tudo organizado, tudo certinho. A gente tinha quarto, comida, tudo fornecido. Parecia que a gente tinha chegado no topo. Nos primeiros meses, eu estava deslumbrada com tudo. Acordava às 5 da manhã, ia para o café da manhã comunitário, depois para o texto do dia com todos os betelitas reunidos. E então, cada um ia para seu trabalho. Eu passava o dia na lavanderia com outras irmãs, lavando, passando, dobrando montanhas de roupas. Era trabalho pesado, o calor era insuportável, mas eu fazia tudo com alegria porque achava que estava servindo a Deus. Osvaldo trabalhava no escritório, sempre elegante de terno e gravata, com uma pastinha debaixo do braço, importante. Ele foi crescendo dentro da organização, assumindo mais responsabilidades, viajando para dar palestras em outras congregações, participando de comitês judicativos. Em 1982, ele foi nomeado ancião, o cargo mais alto que um homem podia ter em uma congregação. Eu estava nas nuvens de orgulho. Mas foi justamente quando ele chegou nesse cargo que as coisas começaram a mudar. Osvaldo começou a ficar cada vez mais distante, mais frio comigo. Quando a gente estava sozinhos no quarto, ele mal me olhava, mal conversava comigo. Eu tentava ser carinhosa, fazer as coisas que ele gostava, mas parecia que eu tinha virado invisível. Ele dizia que estava cansado, que tinha muitas responsabilidades, que eu não entendia a pressão que ele sofria. Nosso casamento virou uma formalidade. A gente só se via nas refeições comunitárias e nas reuniões. Na cama, há anos ele não me tocava mais. Eu sofria em silêncio, achando que era culpa minha, que eu não estava sendo boa esposa o suficiente, que talvez Jeová estivesse me testando. Cheguei a falar com algumas irmãs mais velhas, pedindo conselho, e todas me diziam a mesma coisa: seja submissa, ore mais, seja paciente,
o marido é o cabeça. Então eu engolia minha dor e continuava. Uma tarde de 1985, eu estava na lavanderia como sempre. Era um dia de calor insuportável, aquele calor de São Paulo que gruda na pele. Eu tinha terminado meu trabalho mais cedo e resolvi ir até o escritório levar uma camisa limpa para o Osvaldo, que tinha manchado a dele no almoço com molho de tomate. Subi as escadas, passei pelo corredor, aquele cheiro de papel e madeira encerada que tinha no prédio administrativo. Quando cheguei perto da sala onde Osvaldo trabalhava, ouvi vozes. A porta estava entreaberta. Fui chegando perto e reconheci a voz dele, mas tinha outra voz também, uma voz feminina que eu conhecia. Era a Dalva, uma irmã viúva de uns 40 anos que trabalhava na cozinha. Eu ia bater na porta quando ouvi ela rindo, um riso baixinho, íntimo, e depois ouvi um barulho estranho, como um beijo. Meu corpo inteiro congelou ali no corredor. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que ia desmaiar. Eu não sabia o que fazer, se entrava, se ia embora, se gritava. Fiquei paralisada ali, tremendo toda, com a camisa limpa nas mãos, sentindo o mundo desabar em cima de mim. Depois de uns minutos que pareceram uma eternidade, ouvi Osvaldo dizer baixinho: "Vai, Dalva, antes que alguém apareça. A gente se vê depois." A porta se abriu e Dalva saiu, ajeitando a roupa, o cabelo. Quando ela me viu ali parada no corredor, a cara dela ficou branca, completamente sem cor. Ela murmurou um "com licença" e saiu correndo quase, desaparecendo pelo corredor. Eu fiquei ali, segurando aquela camisa, as pernas bambas, sem conseguir me mexer. Osvaldo apareceu na porta segundos depois, viu que era eu e a máscara de homem santo caiu por um instante. Vi medo nos olhos dele, mas logo ele recompôs a postura, ajeitou a gravata e me disse com uma voz fria: "O que você está fazendo aqui?" Eu não consegui falar nada, só entreguei a camisa para ele com as mãos tremendo. Ele pegou a camisa, olhou em volta para ver se tinha mais alguém no corredor, me puxou para dentro da sala e fechou a porta. "Você viu alguma coisa?" ele perguntou, e o tom dele não era de culpa, era de ameaça. Eu estava tão em choque que só consegui sussurrar: "Osvaldo, o que estava acontecendo aqui?" Ele respirou fundo, passou a mão no cabelo e então fez uma coisa que me gelou até os ossos. Ele sorriu. Sorriu e disse: "Joana, você não entende nada. Dalva estava me ajudando com os documentos. Você tem uma mente poluída, isso sim. Precisa orar mais, tirar esses pensamentos impuros da sua cabeça." Eu fiquei sem chão. Ele estava me chamando de louca, de mente poluída, quando eu tinha visto, tinha ouvido. Comecei a gaguejar, tentando explicar o que tinha ouvido, o riso dela, o barulho, mas ele me cortou. "Chega, Joana. Você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Se você sair por aí falando essas coisas, vai manchar minha reputação, vai envergonhar nossa família, vai trazer opróbrio para o nome de Jeová. Você quer isso? Quer ser responsável por fazer tropeçar outros irmãos?" As palavras dele eram como facas, cada uma cortando um pedaço de mim. Eu estava confusa, com medo, sem saber se tinha visto o que tinha visto, se estava ficando louca mesmo. Ele se aproximou de mim, segurou meus ombros com força e disse olhando bem nos meus olhos: "Você não vai falar nada disso para ninguém, entendeu? Nada. Isso é uma armadilha de Satanás para destruir nosso serviço aqui no Betel. Você precisa ser forte, ser leal." Eu chorei. Chorei ali na frente dele, e ele só soltou meus ombros e disse: "Vai lavar seu rosto e volta para o trabalho, e não quero mais ouvir falar disso." Saí daquela sala cambaleando, desci as escadas, fui para o banheiro e vomitei. Vomitei tudo que tinha no estômago. Lavei o rosto com água fria, me olhei no espelho e não reconheci a mulher que estava ali. Eu parecia uma morta-viva, olhos fundos, rosto pálido. Fiquei ali, encostada na pia, tentando entender o que tinha acontecido. Será que eu tinha imaginado? Será que o som que ouvi não era o que eu pensei? Osvaldo estava certo. Eu estava com a mente poluída? Satanás estava me atacando? Eu não sabia mais de nada. Voltei para o meu trabalho como um robô,
dobrando roupa, passando ferro, sem conseguir pensar direito. Nos dias seguintes, eu fiquei observando tudo, prestando atenção em cada movimento do Osvaldo, da Dalva. Eles agiam normalmente, cumprimentavam um ao outro como qualquer outro irmão e irmã da sede. Osvaldo estava ainda mais dedicado, mais exemplar. Preparava discursos maravilhosos, aconselhava os irmãos com sabedoria. Eu comecei a me convencer de que tinha imaginado tudo, que era minha insegurança, meus medos. Afinal, como um ancião, um homem que estava servindo ali no Betel, poderia estar cometendo adultério? Era impossível. Eu que estava doente da cabeça. Tentei me aproximar do Osvaldo de novo, ser melhor esposa, mas ele continuava distante, frio. Quando eu tocava no assunto daquele dia, ele ficava bravo, dizia que eu estava perseguindo ele, que eu precisava parar com aquilo, ou ele ia falar com os anciãos sobre meus problemas espirituais. Passaram-se meses e eu tentei enterrar aquilo, mas a semente da dúvida tinha sido plantada e não parava de crescer. Eu comecei a prestar atenção em outras coisas que antes passavam despercebidas. Osvaldo saía muito à noite, dizendo que tinha reuniões de anciãos, visitas a irmãos doentes, comitês judicativos. Ele chegava tarde, com cheiro de perfume diferente às vezes, com marcas de batom discretas na gola da camisa que eu via quando levava para lavar. Mas toda vez que eu tentava perguntar alguma coisa, ele me acusava de estar com ciúme doentio, de estar deixando Satanás entrar na minha cabeça. Eu vivia num inferno silencioso, sem poder falar com ninguém, porque se eu falasse, quem iam acreditar? Em mim, a lavadeira, ou no ancião respeitado? Em 1987, aconteceu algo que confirmou minhas suspeitas de uma vez por todas. A gente tinha voltado para São Paulo depois de uma assembleia regional em Campinas, era um domingo à noite. Osvaldo disse que ia para uma reunião de anciãos emergencial e saiu logo depois do jantar. Eu fiquei no quarto com uma dor de cabeça horrível, tomei um remédio e acabei dormindo cedo. Acordei no meio da madrugada, devia ser umas 3 da manhã, e Osvaldo ainda não tinha voltado. Fiquei preocupada, levantei, fui até a janela do quarto que dava para o estacionamento interno da sede. Foi então que vi. Vi o Osvaldo chegando de carro, mas não estava sozinho. Ele saiu do motorista, deu a volta e abriu a porta do passageiro. Saiu de dentro do carro a Cleonice, outra irmã que trabalhava no departamento de redação, uma mulher de uns 35 anos, casada. Eles ficaram ali conversando baixinho, riram de alguma coisa e então, bem na minha frente, debaixo da luz fraca do poste, eles se beijaram. Não foi um beijo rápido, foi demorado, íntimo, cheio de desejo. Minhas pernas fraquejaram, segurei na cortina para não cair. Eu não estava louca. Eu não tinha imaginado. Era real. Meu marido estava traindo, e não era com uma mulher só. Eu tinha visto com a Dalva, e agora via com a Cleonice. Quantas mais tinha? Sentei na cama, no escuro, tremendo da cabeça aos pés. Quando Osvaldo entrou no quarto meia hora depois, tentando não fazer barulho, eu estava acordada, sentada na cama. Ele levou um susto quando acendeu a luz e me viu ali. "Você não está dormindo?" Ele perguntou, tentando parecer normal. "Vi você com a Cleonice", eu disse, e minha voz saiu firme, sem choro, sem drama, só a verdade nua e crua. A cara dele mudou completamente. Ele não tentou negar. Ficou ali parado, me olhando, calculando o que dizer. Então ele tirou o paletó, pendurou no cabide, afrouxou a gravata e disse: "Senta que vamos conversar." E ali, naquela madrugada, ele me contou. Contou que tinha relacionamento com a Dalva há 4 anos. Contou que tinha começado com a Cleonice há 6 meses. Contou que tinha tido outros casos esporádicos com irmãs de outras congregações quando viajava para dar palestras. Ele disse tudo aquilo com uma frieza que me assustou mais do que as próprias traições. Não pediu desculpa. Não demonstrou arrependimento. Ele só disse: "Joana, eu não amo você há anos. Casei com você porque era o esperado, porque eu era jovem e você estava disponível. Mas nunca senti por você o que deveria sentir. Eu tento, mas não consigo. Essas outras mulheres me fazem sentir vivo de um jeito que você nunca conseguiu."
Eu quis morrer naquele momento. As palavras dele eram piores que qualquer traição física. Ele estava dizendo que todos aqueles anos, todas aquelas palavras bonitas, tudo tinha sido mentira. Comecei a chorar, não daquele jeito dramático, mas um choro silencioso, pesado, que saía do fundo da alma. Perguntei a ele: "E agora? O que vai acontecer?" Ele se sentou na cama ao meu lado, mas não me tocou, e disse: "Você não vai contar para ninguém, porque se você contar, eu vou dizer que você está tendo uma crise nervosa, que está com problemas mentais, que está inventando coisas por ciúme. Quem você acha que vão acreditar? Em mim, um ancião respeitado, ou em você, uma irmã emocional? E mais, se você falar alguma coisa, eu vou dizer que você também me traiu. Vou inventar provas, testemunhas. Você vai ser desassociada, vai perder suas filhas, sua família, tudo. Você quer isso?" Eu estava encurralada e ele sabia disso. Dentro das testemunhas de Jeová, ser desassociada era pior que a morte. Significava que ninguém podia falar com você, nem sua própria família. Suas filhas não podiam mais te ver. Você estava morta em vida, e Osvaldo estava usando isso como arma contra mim. "Então é isso?" eu perguntei. "Vou ter que fingir que não sei de nada? Vou ter que continuar sendo sua esposa exemplar enquanto você continua com essas outras?" Ele respirou fundo e disse: "Você vai continuar sendo minha esposa na frente de todos. Vai continuar morando aqui, trabalhando, indo nas reuniões. Mas no nosso quarto, você é só uma colega de casa. Não vai me questionar, não vai ficar me vigiando, não vai fazer cena. Em troca, eu garanto que você continua aqui no Betel, perto das suas filhas, com sua posição na congregação. É um acordo bom para os dois." Fiquei em choque. Ele estava propondo que eu vivesse uma mentira pelo resto da minha vida. Mas o que eu podia fazer? Eu não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha profissão além de lavar roupa. Minhas filhas estavam ali, sendo doutrinadas naquele sistema. Minha família inteira tinha me rejeitado quando virei testemunha de Jeová. Se eu saísse, perderia tudo. Então, naquela madrugada de 1987, eu vendi minha alma. Concordei com o acordo dele. E durante 13 anos, do alto dos meus 38 até os meus 51 anos, vivi esse inferno particular. Continuei lavando roupa na lavanderia, continuei indo nas reuniões 3 vezes por semana, continuei sorrindo e cumprimentando todo mundo. Continuei sendo a esposa exemplar do ancião Osvaldo. Mas por dentro eu estava morta, completamente morta. Nesses 13 anos de silêncio forçado, eu fui descobrindo aos poucos o tamanho da podridão que existia por trás das portas do Salão do Reino. Osvaldo não era o único. Tinha anciãos que batiam nas esposas, que eram alcoólatras escondidos, que desviavam dinheiro das contribuições. Tinha servos ministeriais que abusavam da autoridade, que assediavam as irmãs mais jovens. Mas tudo era abafado, tudo era resolvido internamente, tudo era escondido debaixo do tapete para não manchar a imagem da organização. As mulheres que tentavam denunciar eram chamadas de mentirosas, de desajustadas, de problemáticas. Os homens sempre tinham razão, sempre eram protegidos. Eu via tudo aquilo e não podia fazer nada, porque eu mesma estava aprisionada naquele sistema. A Dalva continuou sendo amante do Osvaldo por mais alguns anos, até que ela conheceu um irmão de outra congregação e casou. Vi o casamento dela, vi Osvaldo fazendo um discurso bonito sobre a santidade do matrimônio, sobre fidelidade e amor verdadeiro. Quase vomitei ali na hora. A Cleonice descobriu que estava grávida em 1989. O marido dela, o Germano, ficou feliz, achando que era filho dele. Mas eu sabia a verdade. Eu via a Cleonice e o Osvaldo trocando olhares. Via ela passando a mão na barriga com aquele jeito especial. O menino nasceu em 1990 e era a cara do Osvaldo. Mas ninguém nunca soube. Ninguém nunca desconfiou. Germano criou aquele menino como filho dele, e Osvaldo via o garoto crescendo de longe, sabendo que era sangue dele, mas sem poder assumir. As minhas filhas cresceram naquele ambiente doente. A Geralda se batizou aos 16 anos e começou a ser pioneira regular. A Eunice demorou mais.
Ela tinha um espírito mais questionador, mais rebelde, mas acabou cedendo à pressão e se batizou aos 18. Eu tentava proteger elas do que eu sabia, mas ao mesmo tempo tinha que doutriná-las naquilo tudo, porque se eu não fizesse, iam desconfiar de mim. Era uma tortura constante. Eu ensinava para minhas filhas que tinham que ser submissas aos maridos, que o homem era o cabeça da família, que tinham que servir a Jeová acima de tudo. E por dentro eu gritava de desespero, porque eu sabia que estava preparando elas para o mesmo inferno que eu vivia. Em 1996, quando eu tinha 47 anos, aconteceu algo que foi a gota d'água. Chegou no Betel uma irmã novinha, tinha acabado de fazer 18 anos, chamava Leonor. Ela era bonita, ingênua, cheia de sonhos de servir a Jeová. Foi trabalhar na cozinha junto com outras irmãs. Osvaldo começou a dar atenção especial para ela, oferecendo ajuda com estudos bíblicos, conselhos espirituais, aquele jogo que eu já conhecia tão bem. Eu vi tudo acontecendo de novo, como um filme que eu já tinha assistido 1000 vezes. Tentei avisar a Leonor de uma forma indireta, disse para ela tomar cuidado, que nem todos eram o que pareciam. Mas ela era jovem demais, confiava demais e caiu na lábia dele. Uma tarde, eu estava passando perto do almoxarifado, um lugar mais isolado onde guardavam os materiais de limpeza. A porta estava fechada, mas eu ouvi barulho lá dentro. Reconheci a voz do Osvaldo e outra voz feminina chorando. Encostei o ouvido na porta e ouvi tudo. Era a Leonor, chorando, dizendo que estava com medo, que não queria aquilo, que ia contar para alguém. Osvaldo estava dizendo para ela ficar calma, que aquilo era normal, que era uma expressão de afeto entre irmãos, que ela estava fazendo drama à toa. Eu senti uma raiva tão grande subir dentro de mim que achei que ia explodir. Aquela menina tinha a idade das minhas filhas. Ela estava sendo manipulada, enganada, violentada emocionalmente por aquele homem que todos achavam santo. E eu tinha ficado calada por anos, protegendo ele, permitindo que ele continuasse fazendo aquilo com outras mulheres. Abri a porta de uma vez, sem bater, sem avisar. A cena que vi me deu nojo. Osvaldo estava encurralando a Leonor contra a parede, com as mãos nos ombros dela, o rosto perto do dela. Quando ele me viu, se afastou rápido, ajeitou a gravata, recompôs a postura. A Leonor estava com os olhos vermelhos de tanto chorar, a roupa toda amassada, tremendo toda. Olhei para o Osvaldo e disse com uma voz que nem reconheci como minha: "Sai daqui, agora." Ele me olhou com raiva, com desprezo, mas saiu. Ficou só eu e a Leonor ali naquele almoxarifado que cheirava a desinfetante e a mofo. Ela desabou a chorar nos meus braços. Chorava como uma criança assustada. Eu segurei ela, deixei ela chorar tudo o que precisava chorar. E quando ela se acalmou um pouco, sentamos ali no chão frio entre baldes e vassouras. E ela me contou tudo. Osvaldo tinha começado a dar atenção especial para ela há 3 meses. No começo eram só elogios, depois convites para estudar a Bíblia juntos, depois toques discretos no ombro, na mão, abraços mais demorados. Ela tinha achado estranho, mas tinha pensado que era só jeito dele, que ele era um ancião respeitado, então não podia estar fazendo nada errado. Mas nas últimas semanas tinha piorado. Ele tinha começado a beijá-la, a tocar nela de forma inadequada, sempre em lugares escondidos, sempre com desculpa de que estavam sozinhos, que ninguém ia descobrir, que aquilo era uma forma especial de carinho entre irmãos escolhidos. Leonor tinha ficado confusa, com medo. Não sabia se aquilo era normal, se era ela que estava entendendo errado. Ele dizia que se ela contasse para alguém, ninguém ia acreditar nela, que ela era nova demais, que iam pensar que ela estava tentando seduzir um ancião casado, que ela seria desassociada e ele continuaria lá, intocável. Ouvi tudo aquilo e senti minha alma partir ao meio. Porque eu tinha permitido, eu tinha visto, eu tinha sabido e tinha ficado calada. Quantas Leonores tinham existido nesses 13 anos? Quantas mulheres tinham sofrido nas mãos dele enquanto eu fingia que não via? Segurei as mãos da Leonor e disse para ela: "Você não está louca, você não está errada. Ele é um predador, um lobo vestido de ovelha, e eu vou te ajudar."
Leonor me olhou com aqueles olhos vermelhos e perguntou: Como? Ninguém vai acreditar em mim. Ele é ancião. Eu sou ninguém. Eu respirei fundo e disse: Porque eu vou testemunhar a favor de você. Porque eu sei de todas as outras. Porque acabou o tempo de ficar calada. Saí daquele almoxarifado decidida. Pela primeira vez em 13 anos, eu senti que tinha um propósito, uma razão para acordar. Não ia ser fácil, eu sabia disso. Ia perder tudo, mas não podia mais viver com aquele peso na consciência. Leonor ficou apavorada. Implorou para eu não fazer nada, disse que preferia esquecer tudo, que tinha medo do que poderia acontecer. Mas eu disse para ela: Eu não vou deixar você passar pelo que eu passei. Não vou deixar outras meninas passarem. Isso acaba agora. Marquei uma reunião com o corpo de anciãos. Foram 5 anciãos além do Osvaldo: o Anselmo, o Valdemar, o Geraldo, o Expedito e o Moacir. Homens mais velhos, sisudos, sérios, que tomavam as decisões importantes da sede. A reunião foi em uma sala fechada, só eu, eles 6 e um gravador em cima da mesa. Eu tinha pedido para gravar porque queria tudo documentado. Osvaldo estava ali sentado, fingindo preocupação, fazendo cara de quem não entendia o que estava acontecendo. Comecei a falar. Contei tudo. Cada traição que eu sabia, cada mulher que eu tinha visto com ele, a Dalva, a Cleonice, a Leonor, todas as outras que tinha ouvido falar ao longo dos anos. Falei do acordo que ele tinha me forçado a fazer, das ameaças, da chantagem emocional. Falei durante quase 2 horas sem parar. Osvaldo ficou ali sentado, tranquilo demais, quieto demais. Quando terminei, os anciãos ficaram em silêncio. Depois o Anselmo, que era o mais velho deles, limpou a garganta e disse: Irmã Joana, essas são acusações muito sérias. Você tem provas do que está dizendo? Provas. Eles queriam provas. Como eu ia ter provas de conversas que aconteceram anos atrás? De beijos que vi nas sombras? De ameaças feitas dentro do meu próprio quarto? Disse que tinha a Leonor como testemunha, que ela podia confirmar o que tinha acontecido hoje. O Valdemar balançou a cabeça e disse: Uma testemunha não é suficiente. A Bíblia diz que é preciso 2 ou 3 testemunhas para estabelecer uma acusação. Você tem mais alguém? Eu disse que tinha a Dalva, a Cleonice, outras mulheres. Mas o Geraldo me interrompeu. A irmã Dalva está casada há anos e feliz. A irmã Cleonice tem uma família estabelecida. Você quer destruir a vida dessas pessoas com acusações sem fundamento? Você entende que isso é calúnia, que isso é um pecado sério? Foi quando Osvaldo finalmente falou. Ele estava calmo, controlado, como sempre. Disse: Irmãos, eu sei o que está acontecendo aqui. Minha esposa Joana está doente. Ela tem sofrido de crises de ciúme patológico há anos. Eu tentei ajudá-la, orei por ela, busquei conselhos espirituais, mas ela se recusa a aceitar ajuda. Ela vive inventando histórias na cabeça dela, acusando irmãs inocentes de terem casos comigo. É uma situação muito triste. Eu amo minha esposa, mas não sei mais o que fazer. Olhei para ele sem acreditar no que estava ouvindo. Ele estava fazendo exatamente o que tinha ameaçado fazer 13 anos atrás. Estava me pintando como louca. Os anciãos olharam para mim com pena, com desconfiança. O Expedito disse: Irmã Joana, você está se sentindo bem? Está dormindo direito? Às vezes o demônio ataca nossa mente quando estamos fracos espiritualmente. Talvez você precise de um tempo de descanso, menos trabalho, mais oração e estudo. Eu quis gritar, quis bater na mesa, quis arrancar aquele gravador e jogar na cara deles. Mas sabia que qualquer reação emocional seria usada contra mim. Então respirei fundo e disse: Eu não estou louca, eu sei o que vi, eu sei o que vivi, e vocês têm obrigação de investigar, de chamar essas mulheres para testemunhar, de proteger a congregação desse homem. O Moacir, que até então não tinha falado nada, disse: Irmã, o irmão Osvaldo é um ancião exemplar há mais de 15 anos. Ele serve a Jeová com dedicação, tem uma reputação impecável.
O que você está pedindo é que destruamos a reputação dele baseado apenas na sua palavra, sem provas concretas. A reunião terminou com eles dizendo que iam orar sobre o assunto, que iam investigar, mas eu já sabia como ia acabar. E acabou exatamente como imaginei. 3 semanas depois, me chamaram para outra reunião. Dessa vez, só o Anselmo, o Valdemar e o Geraldo. Osvaldo não estava lá. Eles me disseram que tinham conversado com a Dalva, com a Cleonice e com outras irmãs que eu tinha mencionado. Todas negaram tudo. Disseram que eu estava inventando, que nunca tinham tido nada com Osvaldo, que ele sempre foi respeitoso e apropriado. Conversaram com a Leonor também, e a menina, apavorada, tinha voltado atrás e dito que tinha sido um mal-entendido, que Osvaldo nunca tinha feito nada de errado, que ela que tinha interpretado mal uma conversa pastoral. O Anselmo me disse que eles tinham chegado à conclusão de que eu estava sofrendo de problemas espirituais e emocionais sérios, que eu precisava buscar ajuda, talvez até ajuda profissional além da espiritual, que eu estava fazendo falsas acusações contra um servo de Jeová, o que era um pecado gravíssimo. Que se eu continuasse com aquilo, eles não teriam escolha a não ser tomar medidas disciplinares contra mim. Em outras palavras, eu seria desassociada se insistisse. Fiquei ali sentada ouvindo aquilo tudo, sentindo o mundo desabar mais uma vez. Perguntei: e se eu provar? E se eu conseguir mais testemunhas, mais provas? O Valdemar balançou a cabeça e disse: Irmã Joana, nós já investigamos. Não há nada para provar. O caso está encerrado. Sugerimos que você se concentre em fortalecer sua espiritualidade, em ser uma esposa mais submissa e amorosa, em confiar mais em Jeová. Saí daquela reunião morta por dentro, completamente destruída. Tinha arriscado tudo, tinha exposto tudo e não tinha servido para nada. Osvaldo continuava lá, intocável, respeitado, poderoso. Eu era a louca, a problemática, a mulher histérica que inventava coisas. As minhas filhas, que tinham ficado sabendo da reunião através de fofocas que correram pela sede, me olhavam com vergonha. A Geralda me disse que eu tinha envergonhado a família, que não acreditava que eu tinha feito aquilo com o pai delas. A Eunice ficou em silêncio, confusa, sem saber em quem acreditar. Osvaldo fez o papel de marido paciente e compreensivo, dizendo para todo mundo que estava ajudando a esposa a passar por aquele momento difícil, que era uma provação que Jeová estava permitindo para fortalecer a fé deles. Continuei morando ali no Betel, mas virei um fantasma. As irmãs me evitavam, cochichavam quando eu passava, me olhavam com pena ou com desprezo. Eu não era mais chamada para trabalhos importantes, não era mais convidada para as reuniões sociais. Virei uma pária dentro da minha própria comunidade. Osvaldo, por outro lado, continuou crescendo. Em 1998, ele foi chamado para fazer parte do corpo governante regional, uma posição de enorme prestígio. Ele viajava pelo Brasil inteiro dando palestras, sendo aplaudido, admirado, reverenciado. E eu ficava ali na lavanderia, lavando as roupas dele e de todos os outros, engolindo minha humilhação todos os dias. Os anos seguintes foram os mais sombrios da minha vida. Eu desenvolvi depressão severa, mas não podia buscar ajuda psicológica porque as testemunhas de Jeová viam isso como fraqueza espiritual. Tomava remédios escondida que conseguia através de uma irmã que trabalhava em uma farmácia. Engordei muito, parei de me cuidar, só vivia no automático. Acordava, trabalhava, ia nas reuniões como zumbi. Voltava para o quarto que dividia com Osvaldo, mas onde nunca trocávamos uma palavra. E dormia com a ajuda de remédios. Era uma morte em vida. Cheguei a pensar em suicídio várias vezes, mas tinha medo do que aconteceria depois, porque as testemunhas ensinam que quem se mata não tem esperança de ressurreição. Em 2000, quando eu tinha 51 anos, aconteceu algo que mudou tudo. A Eunice, minha filha mais nova, apareceu no meu quarto uma noite tarde, chorando. Ela tinha 27 anos. Era casada com um irmão chamado Hilário havia 3 anos, e eu pensei que talvez ela estivesse com problemas no casamento. Mas não era isso.
Ela sentou na minha cama, segurou minhas mãos e disse: Mãe, eu acredito em você. Fiquei sem entender. Ela continuou: Eu acredito no que você disse sobre o pai. Eu vi. Eu vi ele com outra mulher. Eu vi com meus próprios olhos. Meu coração disparou. Perguntei o que ela tinha visto, onde, quando. Eunice me contou que tinha ido buscar o pai no escritório dele há 2 semanas. Era tarde da noite e tinha visto ele saindo de uma sala escondida com a Nair, uma irmã jovem de 23 anos que trabalhava na costura. Eles estavam ajeitando as roupas. O cabelo dela estava bagunçado e quando viram a Eunice ficaram brancos. Osvaldo tinha dado a mesma desculpa de sempre, que estavam conversando sobre assuntos confidenciais da congregação, que a Eunice tinha entendido errado. Mas Eunice não era mais criança. Ela tinha visto. E aí ela começou a lembrar de outras coisas, de situações estranhas da infância dela, de vezes que tinha visto o pai com outras mulheres em situações suspeitas, mas que tinha empurrado para o fundo da mente porque não podia ser verdade, porque o pai era ancião, porque Jeová não permitiria. Mas agora tudo fazia sentido. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Mãe, me perdoa por não ter acreditado em você. Me perdoa por ter ficado do lado dele. Eu estava cega. Eu não queria ver. Chorei tanto naquela noite que achei que ia desidratar. Chorei de alívio por finalmente ter alguém que acreditava em mim, por não estar mais sozinha naquele inferno. Eunice disse que ia me ajudar a sair dali, que a gente ia embora juntas, que não importava o que acontecesse, ela não ia me deixar sozinha. Mas eu sabia que não era tão simples. Se a gente saísse, seríamos desassociadas. Ela perderia o marido, que era testemunha fanático. Perderia a irmã, a Geralda, que continuava firme na organização. Perderia todos os amigos, todos os conhecidos. Eu já tinha perdido minha família de origem há décadas, não tinha mais contato com ninguém de fora. Onde a gente ia? Como ia sobreviver? Eu não tinha profissão, não tinha dinheiro guardado, não tinha nada. Mas Eunice estava decidida. Ela disse: Mãe, liberdade não tem preço. Eu prefiro viver pobre e livre do que viver nessa prisão de luxo. Luxo era modo de dizer, porque o Betel não era luxuoso, mas tinha conforto, tinha segurança, tinha tudo previsto. Passamos os meses seguintes planejando nossa fuga. Porque era isso mesmo, uma fuga. Eunice começou a juntar dinheiro escondida do marido. Eu fazia trabalhos extras de costura para algumas irmãs e guardava o pouquinho que ganhava. A gente pesquisava lugares para morar, empregos possíveis, formas de recomeçar. Não foi fácil, porque a gente tinha que fazer tudo escondida, sem levantar suspeitas. Eunice começou a brigar mais com o Hilário, criando uma desculpa para uma possível separação. Eu comecei a falar que minha saúde estava piorando, que precisava sair do Betel para me tratar. Tudo calculado, tudo planejado com cuidado. Em julho de 2001, quase 20 anos depois de ter descoberto a primeira traição do Osvaldo, eu finalmente saí da sede das Testemunhas de Jeová. Saí com uma mala pequena com roupas, R$ 300 no bolso que tinha conseguido juntar, e minha filha Eunice ao meu lado. Deixei um bilhete para Osvaldo dizendo apenas: Você não pode me controlar mais. Você não pode me silenciar mais. Um dia a verdade vai aparecer, e quando isso acontecer, você vai cair do pedestal que construiu com mentiras. Não me desassociaram formalmente porque eu não dei motivo oficial. Simplesmente saí. Parei de ir nas reuniões, parei de ter contato com qualquer testemunha. Virei uma desassociada de fato, mesmo que não oficialmente. Os primeiros meses foram horríveis. Eunice se separou do Hilário oficialmente e ele pediu a desassociação dela por abandono do lar. A Geralda cortou contato completamente comigo e com a irmã. Osvaldo espalhou que eu tinha tido um colapso nervoso completo e que ele tinha tentado de tudo para me ajudar, mas eu tinha recusado. A comunidade toda ficou do lado dele, como sempre. Mas pela primeira vez em décadas, eu conseguia respirar. Eu estava pobre, estava sem família, estava começando do zero aos 52 anos, mas estava livre. Livre da mentira, livre da opressão, livre daquela prisão que chamavam de paraíso espiritual.
Moramos de favor na casa de uma conhecida da Eunice por alguns meses. Eunice conseguiu emprego como atendente em uma loja e eu comecei a fazer faxinas em casas de família. Era trabalho pesado para minha idade e para minha saúde já debilitada, mas era honesto, era meu. Cada centavo que eu ganhava era suado, mas era limpo, não estava manchado com sangue de vítimas silenciadas. Economizamos o suficiente para alugar um quartinho pequeno, sem luxo nenhum, mas era nosso. Compramos móveis usados, utensílios de segunda mão, montamos nossa vidinha humilde, mas livre. Eunice conheceu um rapaz, o Thales, que não era testemunha de Jeová, que não era de religião nenhuma, mas que era bom, honesto, trabalhador. Eles começaram a namorar, e eu vi minha filha sorrir de verdade pela primeira vez em anos. Nos anos seguintes, reconstruí minha vida aos poucos. Foi difícil, muito difícil. Tive que aprender a viver no mundo que sempre me ensinaram que era mau, satânico, perigoso. Descobri que as pessoas lá fora não eram monstros. Descobri que tinha gente boa em todos os lugares, que não precisava de religião para ser decente, para ter caráter. Fiz amizades verdadeiras pela primeira vez na vida, amizades que não eram condicionais, que não dependiam de eu seguir regras rígidas. Aprendi a comemorar aniversário, coisa que nunca tinha feito como testemunha. Aprendi a assistir filmes, a ouvir músicas, a viver sem o medo constante de desagradar a Deus ou a organização. Em 2006, 5 anos depois que saí, recebi uma ligação. Era de uma mulher que se identificou como Ivete. Ela disse que tinha sido testemunha de Jeová por 20 anos, que tinha saído há pouco tempo e que tinha ouvido falar da minha história através de outras ex-testemunhas que estavam começando a se conectar pela internet. Ela me perguntou se eu toparia conversar com ela, contar minha experiência, porque ela estava juntando relatos de mulheres que tinham sido abusadas dentro da organização. Aceitei. Nos encontramos em uma padaria simples perto da minha casa e conversamos por horas. Contei tudo para ela, cada detalhe que tinha vivido. Ela chorou comigo, compartilhou a história dela, que era parecida, e me disse que tinha dezenas de outras mulheres com histórias similares. Foi através da Ivete que conheci outras sobreviventes. A gente começou a se encontrar regularmente, um grupinho pequeno, informal, só para conversar, para desabafar, para se apoiar. Não era nada organizado, não tinha nome, não tinha estrutura. Era só mulheres feridas tentando curar juntas. Ouvi histórias que fizeram meu sangue ferver. Mulheres que tinham sido estupradas por anciãos e silenciadas. Mulheres que tinham perdido filhos por recusar transfusões de sangue. Mulheres que tinham sido espancadas por maridos que continuavam sendo anciãos respeitados. Mulheres que tinham sido expulsas por denunciar abusos. Era um padrão. Sempre o mesmo padrão. Os homens protegiam os homens. As mulheres eram descartáveis. Osvaldo continuou sua carreira brilhante dentro da organização. Ele virou superintendente viajante, uma posição ainda mais alta, onde visitava congregações por todo o país, dando orientações, fazendo discursos, sendo tratado como realeza espiritual. Eu acompanhava de longe através de ex-testemunhas que ainda tinham contatos lá dentro. Ele tinha se casado de novo, com uma irmã viúva chamada Josefina, 20 anos mais nova que ele. A pobre coitada não sabia com quem tinha se casado. Osvaldo construiu uma reputação de homem que tinha sofrido com uma esposa instável, mas que tinha perseverado em servir a Jeová mesmo assim. Virou um exemplo de fé, de perseverança, de dedicação. Em 2012, quando eu tinha 63 anos, recebi a notícia de que a Leonor tinha se suicidado. Aquela menina jovem que eu tinha tentado proteger, que tinha sido manipulada por Osvaldo, que tinha negado tudo por medo, não tinha aguentado carregar aquele peso. Deixou uma carta dizendo que não conseguia mais viver com as memórias, com a culpa, com a vergonha. Tinha tentado falar várias vezes ao longo dos anos, mas nunca tinha sido ouvida. Nunca tinha sido acreditada. Quando soube, passei uma semana sem conseguir levantar da cama. A culpa me devorava. E se eu tivesse insistido mais? E se eu tivesse protegido ela melhor? E se eu tivesse exposto tudo publicamente,
consequências que fossem. Mas a Ivete me disse que não era minha culpa, que eu tinha feito o que podia, que o sistema é que era doente e que uma pessoa sozinha não consegue derrubar um sistema. A morte da Leonor foi uma virada para mim. Decidi que não ia mais ficar quieta. Comecei a procurar outras vítimas do Osvaldo. Através de contatos, de ex-testemunhas, de pessoas que conheciam pessoas, fui achando mulheres que tinham passado pelas mãos dele. A Dalva, a primeira amante que eu tinha descoberto, finalmente concordou em falar comigo. O casamento dela tinha acabado. Ela tinha saído da organização e estava pronta para contar a verdade. Ela confirmou tudo. Disse que o caso deles durou 6 anos, que Osvaldo tinha prometido que ia se separar de mim e casar com ela, que ela tinha acreditado, que ele tinha usado ela e descartado quando não interessava mais. Me pediu desculpas chorando, disse que tinha vergonha de ter negado tudo na época, que tinha tido medo de perder tudo. A Cleonice foi mais difícil de convencer. Ela ainda estava casada com o Germano, ainda era testemunha ativa e tinha muito a perder. Mas quando soube da morte da Leonor, algo mudou nela. Concordou em conversar comigo em segredo. Confirmou que tinha tido um caso com Osvaldo por quase 2 anos, que o filho dela, agora com 22 anos, era do Osvaldo. Disse que carregava aquela mentira como uma pedra no peito, que não aguentava mais. Mas tinha medo demais de expor tudo, porque ia destruir sua família, seu casamento, toda a sua vida. Eu entendi. Não julguei. Cada uma tem seu tempo, seu limite. Ao longo dos anos seguintes, consegui reunir depoimentos de 12 mulheres que tinham sido envolvidas com Osvaldo. 12 mulheres em mais de 40 anos de mentiras. 12 vidas marcadas, algumas destruídas completamente. Gravei os depoimentos, documentei tudo o que consegui, mas não sabia o que fazer com aquilo. Não podia ir na justiça comum porque a maioria dos casos era antigo demais, prescrito. Não podia contar para a organização porque já sabia que eles não iam fazer nada. Então guardei tudo, esperando o momento certo, se é que esse momento algum dia viria. Em 2020, quando começou a pandemia e o mundo parou, as coisas começaram a mudar na internet. Ex-testemunhas começaram a criar canais, páginas, grupos, expondo os abusos da organização. Histórias que antes ficavam escondidas começaram a vir à tona. Milhares de pessoas começaram a sair, a questionar, a expor. Vi que talvez fosse a hora. Criei uma conta em uma rede social, sem mostrar meu rosto, sem dar meu nome real, e comecei a postar sobre minha história. Sobre os 20 anos que passei na sede, sobre o que vi, sobre as traições, sobre as mulheres silenciadas. Sobre a hipocrisia, sobre a podridão escondida atrás das portas do Salão do Reino. A repercussão foi enorme. Milhares de pessoas começaram a me seguir, a compartilhar, a comentar dizendo que tinham passado por coisas parecidas. Outras vítimas de outros anciãos, de outros líderes. O padrão era sempre o mesmo: abuso de poder, silenciamento de vítimas, proteção dos abusadores. A organização começou a perceber que estava perdendo o controle da narrativa. Começaram a fazer vídeos alertando sobre apóstatas na internet, sobre pessoas amargas que inventavam mentiras. Mas quanto mais eles tentavam abafar, mais gente falava. Osvaldo, nessa época, já estava com 78 anos. Ainda era superintendente viajante, ainda dava palestras, ainda era respeitado. Mas eu via pelos comentários na internet que algumas pessoas começaram a perguntar sobre ele, a questionar, a investigar. Ex-testemunhas que tinham conhecido ele começaram a compartilhar histórias estranhas, comportamentos suspeitos que tinham presenciado. A máscara dele começou a rachar. Em 2023, uma das mulheres que eu tinha entrevistado, a Marluce, decidiu expor o nome dela publicamente. Ela gravou um vídeo contando sobre o abuso que sofreu do Osvaldo quando tinha 25 anos. Mostrou provas, cartas antigas que ele tinha escrito para ela, fotos dos dois juntos em situações comprometedoras. O vídeo viralizou. Milhares de visualizações em poucas horas. E aí outras mulheres ganharam coragem. A Dalva fez seu depoimento público.
Outras 3 mulheres que eu nem conhecia apareceram dizendo que também tinham sido vítimas dele. Foi uma avalanche. A organização não conseguia mais ignorar. Osvaldo foi afastado de suas funções por motivos de saúde, segundo o comunicado oficial. Mas todo mundo sabia o que tinha acontecido. Sua reputação, construída em décadas de mentiras, desmoronou em semanas. A Josefina, sua segunda esposa, se separou dele e saiu da organização também. A Geralda, minha filha mais velha que tinha ficado do lado dele todos esses anos, finalmente abriu os olhos. Me procurou pedindo perdão, chorando, dizendo que tinha sido tão manipulada quanto todas as outras, que tinha acreditado nas mentiras dele porque era o pai dela, porque não queria aceitar a verdade. Osvaldo perdeu tudo. Perdeu o cargo, perdeu o respeito, perdeu a família. Virou um pária dentro da própria organização que ele tinha servido a vida inteira. As congregações começaram a cortar contato com ele, anciãos que eram seus amigos começaram a se afastar. Ele tentou se defender dizendo que eram todas mentiras, que era perseguição de apóstatas, mas ninguém acreditou mais. Tinha provas demais, testemunhas demais, evidências demais. A verdade que ele tinha escondido por mais de 40 anos finalmente veio à tona, e ela era feia, podre, inegável. Hoje, em 2025, eu tenho 76 anos. Moro em um apartamento pequeno com a Eunice e o marido dela, o Thales, que me tratam como uma rainha. Tenho 3 netos lindos que enchem minha vida de alegria, coisa que eu achei que nunca ia ter. A Geralda se reconciliou comigo e também saiu da organização. Ela está reconstruindo a vida dela, fazendo terapia, curando as feridas. As 2 filhas estão perto de mim agora, e isso é tudo o que importa. Osvaldo está vivendo sozinho em um quartinho alugado, doente, abandonado, colhendo exatamente o que plantou. Não sinto pena dele. Não sinto raiva também. Só sinto vazio quando penso nele, como se aqueles anos todos tivessem sido um pesadelo do qual finalmente acordei. As mulheres que foram vítimas dele estão se curando cada uma no seu tempo. Algumas ainda carregam traumas profundos, fazem acompanhamento psicológico, tomam remédios para ansiedade e depressão. Outras conseguiram seguir em frente e construir vidas bonitas. A Dalva se casou de novo, com um homem de fora que a trata bem, que a respeita. A Marluce virou advogada e hoje ajuda outras vítimas de abuso religioso. Cada uma encontrou seu caminho. Eu me encontro com elas de vez em quando, a gente toma café, conversa, ri, chora junto. Viramos uma família de sobreviventes, ligadas pela dor, mas também pela superação. Olhando para trás, para esses 76 anos de vida, vejo que desperdicei mais de metade deles presa em uma mentira. Presa em um casamento que nunca foi real, em uma religião que usava Deus como desculpa para controlar e manipular, em um sistema que protegia predadores e silenciava vítimas. Perdi minha juventude, minha saúde, anos que nunca vão voltar. Mas aprendi coisas que muita gente nunca aprende. Aprendi que não precisa de religião para ter caráter, que não precisa de organização para ter fé, que Deus, se existe, não está preso dentro de um salão do reino com homens de terno e gravata decidindo quem é digno e quem não é. Aprendi que liberdade vale mais que segurança, vale mais que conforto, vale mais que aprovação social. Aprendi que é melhor viver um dia sendo verdadeira do que uma vida inteira sendo uma mentira. Aprendi que não adianta guardar segredos para proteger quem não merece proteção, que o silêncio só beneficia o opressor, nunca a vítima. Aprendi que lealdade cega é perigosa, que questionar não é falta de fé, que dúvida é saudável. Aprendi que mulher não nasceu para ser submissa, que casamento não é prisão, que não existe isso de cabeça da casa, existe parceria ou não existe nada. Aprendi que existem lobos em todos os lugares, mas alguns se vestem de cordeiro e usam a Bíblia na mão. Aprendi que o pior tipo de mentiroso é aquele que mente em nome de Deus, porque ele não está só enganando pessoas, está usando a fé delas como arma. Aprendi que instituições religiosas,
não importa qual seja, são feitas de pessoas, e pessoas são falhas. E quando você dá poder demais para pessoas falhas, o resultado é sempre tragédia. Aprendi que a verdade sempre aparece, pode demorar décadas, mas ela aparece. E quando aparece, não tem força no mundo que segure. As pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter ficado calada por tanto tempo. Se eu me arrependo de não ter gritado mais alto, de não ter brigado mais, de não ter exposto tudo logo no começo. A resposta é sim e não. Sim, porque talvez pudesse ter evitado que outras mulheres sofressem. Não, porque eu fiz o que pude com as ferramentas que tinha na época. Eu era uma mulher sem instrução, sem dinheiro, sem rede de apoio, completamente doutrinada, com medo de perder as filhas, com medo de perder tudo. É fácil julgar de fora, mas quem viveu sabe que não é simples. Não é uma escolha entre preto e branco. É uma zona cinzenta cheia de medo, dúvida, manipulação psicológica. O que vi no Salão do Reino ao longo desses 20 anos trabalhando na sede me assustou não porque era sexo, traição, mentira. Isso existe em qualquer lugar. Me assustou porque era tudo isso mascarado de santidade. Era hipocrisia elevada ao nível de arte. Era homens que subiam no palco e falavam sobre moralidade, pureza, família, fidelidade, e depois desciam e faziam exatamente o oposto. Era um sistema que punia mulheres por usarem saia 1 centímetro acima do joelho, mas passava pano para anciãos que cometiam adultério. Era uma organização que desassociava jovens por namorar alguém de fora, mas protegia predadores, desde que eles fossem importantes o suficiente. Vi casamentos destruídos porque a esposa questionou uma doutrina. Vi famílias despedaçadas porque um filho decidiu fazer faculdade em vez de ser pioneiro. Vi pais expulsando filhos de casa porque eles eram gays. Vi mulheres sendo culpadas por serem estupradas porque estavam usando roupa provocante. Vi crianças morrendo porque os pais recusaram transfusão de sangue. Vi jovens se suicidando porque foram desassociados e perderam todos os amigos e família. Vi idosos que dedicaram a vida inteira à organização sendo jogados de lado quando não eram mais úteis. Vi tudo isso e fui cúmplice por ficar calada. Essa culpa eu carrego e vou carregar até morrer. Mas também vi mulheres incrivelmente fortes que sobreviveram a coisas que ninguém deveria passar. Vi mães que perderam filhos e encontraram forças para continuar. Vi esposas que apanharam por anos e finalmente tiveram coragem de sair. Vi mulheres que foram estupradas e se reconstruíram. Vi jovens que foram expulsas de casa e fizeram suas próprias famílias. Vi idosas que saíram depois de 60 anos dentro da organização e recomeçaram do zero. Vi resiliência, vi coragem, vi força que eu nem sabia que existia. E isso me dá esperança. Minha história não é única. Tem milhares de Joanas por aí, dentro das testemunhas de Jeová e dentro de outras religiões também. Mulheres presas em casamentos abusivos porque a religião diz que divórcio é pecado. Mulheres sendo controladas, manipuladas, silenciadas, abusadas, tudo em nome de Deus. E a maioria não fala, não denuncia, não sai, porque tem medo. Medo de perder família, medo de ir para o inferno, medo de desagradar a Deus, medo de não ter para onde ir. É um medo legítimo, real, paralisante. Então, quando alguém me pergunta por que eu não saí antes, por que não falei antes, eu respondo: porque o medo é real, e quem nunca passou por isso não tem direito de julgar. O que eu quero que as pessoas entendam com minha história é que abuso não acontece só quando tem violência física. Abuso psicológico, emocional, espiritual é tão ou mais destrutivo que o físico. Osvaldo nunca levantou a mão para mim. Nunca me deu um soco, um tapa, um empurrão. Mas me destruiu do mesmo jeito. Me destruiu com palavras, com manipulação, com gaslighting, com chantagem emocional. Me fez duvidar da minha própria sanidade, da minha memória, da minha percepção da realidade. Me isolou, me controlou, me manteve refém usando minha fé e meu medo como algemas. E isso é tão violento quanto qualquer agressão física, só que as marcas não aparecem no corpo, aparecem na alma.
E quero que entendam também que sair de uma religião de autocontrole é um processo longo e doloroso. Não é só sair pela porta e pronto. É desconstruir tudo o que você acreditou a vida inteira. É reaprender a pensar por si mesmo. É lidar com a culpa de ter sido cúmplice, mesmo que involuntariamente. É lidar com o trauma de ter sido manipulado. É reconstruir sua identidade do zero, porque tudo o que você era estava ligado àquela religião. É aprender a viver no mundo que te ensinaram que era mal. É fazer amigos quando você não sabe como fazer amigos de verdade, porque todos que você tinha eram condicionais. É um processo que pode levar anos, décadas até. Eu tive sorte de ter a Eunice comigo. Tive sorte de ter saído ainda relativamente nova, aos 52 anos, com tempo de reconstruir. Tem gente que sai aos 70, aos 80, e não tem tempo nem energia para recomeçar. Tem gente que sai e não aguenta a solidão e volta, mesmo sabendo que é mentira, porque pelo menos lá dentro tem comunidade, tem propósito, tem estrutura, é cruel, é triste, mas é a realidade. Por isso eu respeito quem fica também, desde que não esteja fazendo mal para ninguém. Porque eu sei o quão difícil é sair, sei o preço que se paga. Mas para quem está pensando em sair, para quem está em dúvida, para quem está sofrendo dentro de uma religião de autocontrole, eu quero dizer, você consegue. Vai ser difícil, vai doer, vai parecer impossível às vezes, mas você consegue. A vida lá fora não é perfeita, não é um mar de rosas, tem problemas como qualquer lugar. Mas pelo menos são seus problemas, suas escolhas, sua vida. Não é uma vida ditada por homens velhos que nunca te viram na vida. Não é uma vida presa em regras que não fazem sentido. Não é uma vida vivida com medo constante de desagradar a Deus ou a organização. E para as mulheres que estão sendo abusadas, que estão sendo traídas, que estão sendo manipuladas por homens que usam religião como desculpa. Não é sua culpa. Não importa o que eles dizem, não importa quantas vezes te chamam de louca, de problemática, de fraca espiritualmente. Não é sua culpa. Você não é louca. Você não imaginou. Você não está exagerando. O que fizeram com você é errado, é abuso, é crime em alguns casos, e você não merece isso. Nenhuma mulher merece. E você tem direito de sair, de denunciar, de reconstruir sua vida longe de quem te machuca. Não importa quanto tempo você está casada, não importa quantos filhos você tem, não importa a sua idade, sempre é tempo de escolher você mesma. Às vezes as pessoas me perguntam se eu odeio as testemunhas de Jeová, se eu tenho ódio da organização, dos anciãos, do Osvaldo. E a resposta é não. Ódio é um sentimento que consome, que corrói por dentro, que te prende à pessoa ou situação que te machucou. Eu não quero mais estar presa. Já fiquei presa tempo demais. O que eu sinto é pena. Pena das pessoas que ainda estão lá dentro, vivendo aquela mentira, acreditando que estão servindo a Deus quando estão apenas servindo a uma corporação editorial que lucra com a fé delas. Pena dos homens como Osvaldo, que desperdiçaram a vida inteira construindo uma fachada em vez de viver de verdade. Pena das futuras vítimas que ainda vão cair na armadilha porque o sistema continua lá, funcionando, recrutando, manipulando. Mas também sinto raiva. Raiva do sistema que permite que isso aconteça. Raiva da política de duas testemunhas que protege abusadores. Raiva da cultura de silenciamento que pune quem fala. Raiva da misoginia institucionalizada que trata mulheres como cidadãs de segunda classe. Raiva da arrogância de se acharem os únicos certos enquanto milhões de pessoas sofrem por causa das doutrinas deles. Raiva de usarem o nome de Deus para justificar controle, manipulação, abuso. Essa raiva é saudável. Essa raiva me motiva a continuar falando, a continuar expondo, a continuar ajudando quem quer sair. Hoje, eu vivo uma vida simples. Recebo uma pensão pequena, ajudo a Eunice com os netos, faço crochê para vender, cuido da minha saúde que ficou debilitada por anos de estresse e depressão. Tenho diabetes, pressão alta, artrose, todas as doenças típicas de quem passou por muito estresse na vida. Mas estou viva, estou livre,
Posso pensar o que eu quiser, falar o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Posso comemorar Natal, Páscoa, meu aniversário. Posso ver filmes que antes eram proibidos, ler livros que antes eram considerados apóstatas, ter amigos de todas as religiões ou sem religião nenhuma. Posso ser eu mesma sem medo de ser julgada ou punida. As cicatrizes que carrego são profundas. Tem noites que ainda sonho com o Osvaldo, com as reuniões, com aquele sentimento de angústia constante. Tem dias que a culpa por ter ficado calada tanto tempo me sufoca. Tem momentos que me pego pensando em como seria minha vida se eu nunca tivesse entrado naquela religião, se nunca tivesse conhecido o Osvaldo, se tivesse feito escolhas diferentes. Mas essas cicatrizes fazem parte de quem eu sou hoje. Não posso apagar o passado, mas posso escolher o que fazer com ele. E eu escolho usar minha experiência para ajudar outras pessoas, para mostrar que é possível sobreviver, para mostrar que é possível recomeçar, para mostrar que você não está sozinha. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, quantos de vocês já passaram por algo parecido? Quantos já sentiram esse medo paralisante de sair de uma situação ruim porque o desconhecido assusta mais? Quantos já foram chamados de loucos por falar a verdade? Me conta nos comentários. Eu leio todos, eu respondo sempre que posso, e quero que saibam que suas histórias importam. Suas dores são válidas. Suas experiências merecem ser ouvidas. Uma coisa que aprendi nesses anos todos é que a verdade liberta. Pode doer, pode ser inconveniente, pode destruir ilusões confortáveis, mas liberta. Durante 20 anos, eu vivi acorrentada às mentiras do Osvaldo, às mentiras da organização, às minhas próprias mentiras que contava para mim mesma para conseguir sobreviver. Quando finalmente tive coragem de encarar a verdade, quando parei de fazer de conta que estava tudo bem, quando admiti que tinha sido enganada, manipulada, abusada, foi como se um peso imenso saísse das minhas costas. Dói soltar um peso assim, porque ele estava lá há tanto tempo que os músculos se acostumaram, a coluna se curvou, o corpo se moldou ao redor dele. Mas quando você solta, quando você se endireita, quando você respira fundo, sem aquele peso esmagando seu peito, você entende que valeu a pena. A Geralda me disse uma vez, depois que saiu da organização, que se sentia órfã, que tinha perdido os pais espirituais, a mãe organização, o pai Jeová que ela conhecia, que estava no mundo sem mapa, sem bússola, sem direção. Eu entendi perfeitamente porque senti o mesmo. Quando você é criado dentro de uma religião de autocontrole, eles te dão todas as respostas. Te dizem o que pensar, o que fazer, como agir em cada situação. Não precisa pensar por si mesmo, basta seguir as regras. É confortável de certa forma, mesmo sendo opressor. Porque pensar por si mesmo dá trabalho, assusta, abre possibilidades infinitas que podem ser paralisantes, mas é essencial, é humano. É viver de verdade e não ser apenas um robô seguindo programação. Eu disse para a Geralda naquele dia: minha filha, ser órfã assusta, mas pelo menos agora você é dona de si mesma. Não tem ninguém te controlando, te manipulando, te usando. Você é livre para errar, para acertar, para aprender, para crescer. E eu estou aqui. A Eunice está aqui. Você não está sozinha nessa caminhada. E é isso que eu quero dizer para todos vocês que estão pensando em sair, que acabaram de sair, que estão nesse processo doloroso de desconstrução. Você não está sozinho. Tem milhares de nós espalhados pelo mundo que passamos por isso e sobrevivemos, que erramos, que tropeçamos, que às vezes quisemos desistir, mas que seguimos em frente. E estamos aqui para ajudar, para acolher, para dizer que fica mais fácil com o tempo. Não vou mentir e dizer que fica perfeito. Não fica. Você sempre vai carregar essas marcas. Sempre vai ter gatilhos, momentos difíceis, lembranças que doem. Eu ainda me pego automaticamente virando o rosto quando vejo alguém com o carrinho de literatura das Testemunhas de Jeová na rua. Ainda sinto um aperto no peito quando ouço certos hinos que cantava nas reuniões. Ainda sonho, às vezes, que estou de volta no Betel, presa, sem saída, e acordo suando frio. Trauma não tem cura mágica, mas tem gestão.
tem aceitação, tem ressignificação. Hoje, quando olho para tudo o que passei, consigo ver não só a dor, mas também a força. Consigo ver não só o que perdi, mas também o que ganhei. Perdi décadas da minha vida, perdi minha juventude, perdi oportunidades, mas ganhei sabedoria, ganhei empatia, ganhei a capacidade de identificar manipulação a quilômetros de distância. Ganhei apreço por liberdade que poucas pessoas têm. Ganhei relacionamentos verdadeiros, não baseados em obrigação religiosa, mas em afeto genuíno. Ganhei a mim mesma. E isso não tem preço. As pessoas às vezes me param na rua porque compartilho minha história na internet e meu rosto acabou ficando conhecido em certos círculos. Elas me param e dizem: "Você me deu coragem para sair." Ou "Sua história salvou meu casamento porque percebi a tempo que estava caindo na mesma armadilha." Ou "Minha filha viu seu relato e desistiu de se batizar." Cada vez que ouço isso, choro. Choro de alívio por saber que meu sofrimento não foi em vão. Que se pelo menos uma pessoa foi ajudada, se pelo menos uma vida foi salva, então valeu a pena expor minhas feridas, minhas vergonhas, meus erros. O Osvaldo hoje está com 80 anos. Mora sozinho em um lugar que nem as filhas dele visitam. A Geralda tentou manter contato por um tempo, mas não aguentou a toxicidade, as manipulações constantes, as tentativas dele de se fazer de vítima. Ele perdeu literalmente tudo. A organização que ele serviu por mais de 50 anos o descartou como lixo quando não serviu mais aos interesses deles. Os amigos que ele achava que tinha desapareceram. A reputação que ele construiu virou pó. Ele está sozinho com suas mentiras, seus arrependimentos, sua consciência. Se é que ele tem consciência, porque psicopatas geralmente não têm. Não sei se ele se arrepende. Não sei se ele entende a dimensão do mal que causou. Não sei se ele perde o sono pensando nas mulheres que destruiu, na Leonor que se matou, nos filhos que cresceram em lares quebrados por causa dele. Não sei, e sinceramente não me importa mais. Ele é problema dele. Eu me livrei dele, da influência dele, do poder dele sobre mim. Ele pode estar vivo fisicamente, mas para mim ele morreu há muito tempo. Virou apenas uma lembrança ruim, uma lição aprendida do jeito mais doloroso possível. O que me assustou naquele salão do reino não foi descobrir que meu marido era um mentiroso, um manipulador, um adúltero. Foi descobrir que o sistema inteiro era construído para proteger homens como ele. Que não era um caso isolado, era padrão. Que tinha Osvaldos em cada congregação, em cada país, em cada canto onde as testemunhas de Jeová existem. E que todos são protegidos pela mesma estrutura patriarcal, misógina, autoritária, que não admite questionamento, não aceita denúncia, não permite justiça. Isso é sistemático. Isso é institucional. Isso é proposital. E o pior é saber que continua acontecendo. Que nesse exato momento tem mulheres sendo abusadas, silenciadas, manipuladas, dentro de salões do reino no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Tem Leonores sendo ameaçadas para não falar. Tem Joanas sendo chamadas de loucas por denunciar. Tem crianças sendo criadas nesse sistema doente, aprendendo que a autoridade nunca é questionada, que homens são superiores, que mulheres existem para servir. E eu não posso salvar todas. Não tenho esse poder. Mas posso falar, posso testemunhar. Posso mostrar que sobrevivência é possível. Posso acender uma luzinha na escuridão para quem está procurando uma saída. Meus queridos, se vocês tirarem uma lição da minha história, que seja esta. Nunca deixem religião nenhuma, pessoa nenhuma, instituição nenhuma te fazer duvidar da sua percepção da realidade. Se você vê algo errado, provavelmente está errado. Se você sente que está sendo manipulado, provavelmente está. Se algo te causa desconforto, medo, angústia constante, preste atenção nesses sinais. Não ignore seu instinto. Não deixe ninguém te convencer de que você está louco, problemático, fraco espiritualmente. Confie em você. Confie na sua intuição. Confie na sua capacidade de discernimento. E se você está em uma situação ruim, seja casamento abusivo, religião tóxica, trabalho explorador, família controladora,
saiba que você tem o direito de sair. Você não é árvore para ficar plantado no mesmo lugar sofrendo. Você tem pernas, tem vontade própria, tem direito a buscar felicidade, paz, liberdade. Não importa quanto tempo você está naquela situação. Não importa quanto você investiu. Não importa quantas pessoas vão ficar decepcionadas. Sua vida é sua. Sua felicidade importa. Seu bem-estar importa. Você importa. Eu desperdicei 20 anos da minha vida presa em uma mentira por medo de sair. 20 anos que nunca vão voltar. Mas não vou desperdiçar os anos que me restam. Cada dia que eu acordo livre é uma vitória. Cada risada dos meus netos é uma prova de que valeu a pena ter tido coragem. Cada mensagem de alguém dizendo que minha história ajudou é uma confirmação de que estou no caminho certo. Eu poderia ter morrido naquela prisão dourada, amarga, frustrada, cheia de arrependimentos. Mas escolhi viver. Escolhi ser livre. E essa é a melhor decisão que já tomei na vida. Então, se você está me assistindo agora e está em dúvida sobre sair de onde você está, sobre denunciar quem está te machucando, sobre recomeçar do zero, eu te digo, faça. Vai doer, vai assustar, vai ser difícil. Mas é temporário. O sofrimento de ficar é permanente. O arrependimento de não ter tentado dura para sempre. Mas a liberdade, a liberdade é eterna. E vale cada lágrima, cada medo, cada momento de incerteza. Porque no final, quando você olhar para trás, você vai agradecer a si mesmo por ter tido coragem. Você vai agradecer por ter escolhido você. E se não der certo na primeira tentativa, tenta de novo. E de novo. E quantas vezes forem necessárias. Eu conheci mulheres que saíram e voltaram 3, 4 vezes antes de conseguirem ficar fora definitivamente. Não tem vergonha nisso. Sair de situação de abuso é processo, não é evento único. É desconstrução de anos, décadas de condicionamento mental. É reprogramar o cérebro. É desaprender padrões tóxicos, leva tempo, requer paciência consigo mesmo, requer compaixão, requer entender que você foi vítima e que vítimas não têm culpa. Hoje, nesse momento em que falo com vocês, sinto gratidão. Gratidão por estar viva, por estar lúcida, por ter saúde suficiente para contar minha história. Gratidão pelas minhas filhas que voltaram para mim. Gratidão pelos netos que enchem minha casa de barulho e alegria. Gratidão pelas amigas sobreviventes que fiz ao longo do caminho. Gratidão pela liberdade que tenho hoje, mesmo que tenha vindo tarde. Gratidão por cada dia que acordo e posso escolher o que fazer, como viver, no que acreditar. Isso não tem preço. Isso é tudo. Se gostou da minha história, por favor deixe seu like e se inscreva no canal. Mostra que minha história não foi contada em vão. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber que minha voz está chegando longe, que estou tocando corações, que estou fazendo diferença de alguma forma. E se você conhece alguém que está passando por situação parecida, compartilhe esse vídeo. Porque quanto mais gente souber que não está sozinha, quanto mais gente entender que é possível sobreviver e ser feliz depois do trauma, mais vidas vamos salvar. Eu sou a avó Jo, tenho 76 anos, e esta é minha história. Uma história de dor, sim, mas também de superação, de perdas, mas também de ganhos, de escuridão, mas também de luz no fim do túnel. Uma história que espero que inspire você a não desistir, a não se calar, a não aceitar menos do que merece, porque você merece ser feliz. Você merece ser livre. Você merece viver plenamente, sem correntes, sem amarras, sem medo. E isso eu desejo para todos vocês, do fundo do meu coração de avó, que sofreu, mas sobreviveu, que caiu, mas levantou, que quase morreu, mas escolheu viver. Muito obrigada por me ouvirem. Até a próxima história. Fiquem com Deus, ou com quem vocês acreditarem, porque no final o que importa é o amor, a verdade e a liberdade. Um beijo no coração de cada um.